Esse é um canal onde eu falo sobre técnicas de trade, mas eu tenho certeza que eu consigo contribuir mais para as pessoas falando um pouco sobre como é a vida do trader, né? Então, estou começando aqui uma nova série, esse é o primeiro vídeo, onde eu vou falar sobre, pelo menos uma vez por semana, tá? Sobre a vida de trader, como é viver de trade, e nesse episódio aqui inaugural eu vou falar um pouco sobre o primeiro desafio do trader, tá? Então, se você é novo no canal, está chegando por aqui agora, eu já te convido para se inscrever, e aí todo domingo a gente vai ter esse bate-papo aqui, sem compartilhar tela, mais falando sobre as coisas que são fora da parte técnica do trade, né? Que provavelmente são as mais difíceis. Então, se inscreve aí se você não for inscrito e deixa o like, tá bom? O primeiro desafio do trader, aquele cara que tem vontade de viver de trade, o primeiro desafio é ser lucrativo, né? Então ele vai começar a estudar um monte de técnica, vai começar a análise gráfica, geralmente, e vai ficar com aquela emoção, aquela vontade muito grande de ganhar dinheiro. Ele tem aquele desafio, né? Aquela ansiedade, uma vontade muito grande de viver disso, ganhar muito dinheiro, e aí ele simplesmente vai usar essa vontade toda e vai apertar o botão pensando sempre nisso, né? Sobre ganhar muito dinheiro. Isso daqui com certeza vai trazer muita frustração, porque é uma atividade muito complexa, muito difícil. O seu resultado aparece ali imediatamente, diferente de qualquer outra profissão, que você simplesmente faz aquela mesma atividade no longo do tempo, tem lá o seu salário, tem lá os seus proventos, ganha seu dinheiro, sem que o resultado de uma atividade que você tenha feito naquele dia determine se você acertou, se você errou, se você teve lucro. Para o trader não. O trader você aperta o botão ali e já sabe o resultado, basicamente em poucas horas ou poucos dias, dependendo do time frame que você estiver utilizando, dependendo de como que é o seu prazo operacional ali. Mas o fato é esse, você vai ter o primeiro desafio, que é ser lucrativo. E para quem está começando, esse desafio parece ser intransponível, né? Parece ser o maior desafio do mundo, mas é só o primeiro. Você vai ter vários outros. Esse daqui parece ser o mais difícil, né? Mas ele é o mais fácil. As pessoas, a maioria vai ficar pelo caminho já nesse primeiro desafio. Por quê? Porque justamente ela vai colocar muita ansiedade, ela quer resolver isso ali de uma forma muito rápida. No primeiro trade, ela quer ter lucro. Quando aquele trade está indo para um caminho errado, ela já acha que vai dar tudo errado, a frustração começa a tomar conta, como se dependesse daquele trade, o resultado daquele trade, o sucesso dele nessa profissão, nesse trabalho. E não é assim, é só mais um trade. A primeira coisa que você deve pensar é isso, é que cada trade é só mais um trade, cada dia é só mais um dia, se você for day trader, se você operar com outros time frames. Deixa eu sentar aqui numa dessas pedras, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou sentar por aqui um pouco. Se você, dependendo do time frame que você estiver operando, o resultado daquela operação ali, mesmo que demore um pouco, é só mais uma operação, é só mais um trade. Você vai ter que empilhar, são vários e vários e vários trades, até que você consiga ter um resultado que seja, aí sim, o resultado do seu trabalho, que vai te trazer o que você precisa. Então, a primeira coisa, antes de você começar, o ideal é que você tenha um plano. Estuda lá o seu sistema de trade, foque em um único sistema. Senão, você vai começar a querer que aquele resultado seja o bom, que te resolva a vida, e quando aquele resultado não vier, a culpa é do sistema, e você vai lá e troca por outro, e troca por outro, e por outro, e não é. O sistema primeiro ele vai ter que ser bom, e depois você vai ter que usar esse sistema durante muito tempo, mas muito tempo. Não fica pulando de galho em galho, tenha calma, tenha o seu plano, saiba que vai demorar algum tempo para que você consiga analisar o resultado daquele conjunto de trades, todas aquelas operações, para que ele consiga realmente te trazer um pouquinho
de resultado para o seu objetivo maior, que é viver de trade. Isso vai demorar algum tempo. Outra coisa também é que você não deve simplesmente sair do seu emprego assim que você começar a ter algum resultado. Não, você tem que pensar também no longo prazo, você tem que pensar que o trader, ele se assemelha mais com uma carreira que ele não tem absolutamente nenhum ganho fixo, tá? Sei lá, como um vendedor, por exemplo, que não tem salário fixo, tá? Que ele vai ser 100% da renda dele variável de acordo com o resultado dele. Então ele vai ter que vender, e se ele não vender nada naquele mês, ele não vai receber nada. Então, para ele ter esse tipo de profissão, ele vai ter que fazer reservas. Ele vai ter que entender que ele não pode depender do resultado daquele mês. Então ele vai ter que ter uma reserva de 6 meses, 12 meses, 24 meses. E aí sim, ele vai fazer aquela atividade profissional e o dinheiro que ele ganhar daquela atividade vai ser usado para repor a reserva. E a reserva vai ser para o dia a dia, né? O trader ele tem que pensar dessa forma também. Então antes de você resolver sair do seu emprego para viver de trade, saiba que o ideal é que você não dependa do dinheiro do trade para aquele mês. Você deve ter um planejamento que te permita ficar alguns meses sem ter resultado, alguns meses sofrendo ali com o trade, e que isso não mude nada para você. Porque também essa é uma realidade, tá? A gente vai falar nos próximos episódios e tal, sobre como é o dia a dia, como é a realidade dessa profissão, dessa atividade. Você não vai ter lucro todos os meses, você não vai ter resultados excelentes todos os meses, pelo contrário, vai ter épocas, né, períodos, onde você simplesmente não vai receber nada, você não vai ganhar nada, você vai perder dinheiro. E aí, como você vai fazer? Como você vai viver? Então, pense nisso, tá? O primeiro desafio, que para quem está começando parece ser o maior de todos, ele é o mais simples. Você vai usar um sistema de trade que seja bom, aprende a usar esse sistema, aprende que você não precisa ter lucro todos os trades, vai ser uma sequência de trades, vai ser um empilhamento de resultados para que você meça o conjunto, tá? É o conjunto de resultados que interessa para você. E isso vai ser a sua lucratividade. Esse é só o primeiro desafio. Você vai ser lucrativo primeiro, depois você tem que ter uma reserva para aí então você pensar em viver de trade, tá bom? Tenha paciência. Acho que de tudo que eu falei aqui hoje, nesse primeiro episódio, eu acho que a parte mais importante é essa. Você vai precisar ter muita paciência para viver disso, tá? Eu mais uma vez te convido, deixa um like aí, se inscreve no canal. Nas próximas semanas eu vou falar um pouco sobre sistema de trade, né? Qual a importância dele, como você desenvolve esse sistema, quanto tempo demora para que isso fique claro para você. Então, te convido aí, volta aí no domingo que vem, a gente vai falar desse assunto, tá? E aqui no canal tem bastante coisa aí técnica para você dar uma olhada também. Valeu? Um abraço, tamo junto, até mais, tchau.